Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Aqui eu vou te ensinar como utilizar a função CONT+C. Então já se inscreve aqui no canal, deixa o like, compartilha e vamos lá aprender mais Excel. A função CONT+C vai permitir que a gente faça uma contagem de algo específico. Com isso a gente vai colocar uma condição. Então aqui eu tenho uma tabela de exemplo, onde eu tenho uma lista de pizzas com seus respectivos preços, e do lado uma tabela dos pedidos com o ID da venda, o ID da pizza, faço uma PROC-V aqui com o sabor, valor, e uma multiplicação de acordo com a quantidade, valor unitário, tem o valor total. E agora a gente vai trazer um resuminho aqui de maneira fácil com o CONT+C. Primeiro eu quero saber, por exemplo, quantas pizzas do meu cardápio têm um preço maior do que 50? Então eu preciso fazer uma contagem. Se a gente fosse fazer isso manual, seria olhar essa tabela e ver, essa pizza é maior que 50 reais? Não, essa não. Essa aqui é igual a 50, mas a gente quer saber se é maior. Então essa aqui, por exemplo, 55, eu contaria 1 e começaria a contar. Essa seria nossa contagem manual, mas tem a função do Excel que vai permitir que a gente faça isso mais fácil. Então, vou digitar aqui o igual cont.c. Essa função calcula o número de células não vazias em um intervalo que corresponde a uma determinada condição. Então, eu vou abrir a função. A primeira coisa que ele me pede é o intervalo, ou seja, onde ele vai fazer a verificação. Se a gente fosse fazer manual, como eu falei, a gente olharia esses preços aqui. Então, a gente vai selecionar esse intervalo de células aqui para o Excel. Apertar o ponto e vírgula. E depois, ele pede os critérios, ou seja, eu vou contar ali de acordo com uma condição. Qual é essa condição? A gente quer que seja maior que 50. Como que eu faço isso? Eu tenho que colocar uma aspas, colocar o símbolo do maior, digitar 50 e fechar aspas. Quando eu fizer isso, ele vai verificar, então, nesse intervalo, tudo o que for maior que 50, entre aspas. E vou dar o OK. Então, ele me trouxe aqui o número 5. Vamos validar? Então, eu tenho aqui a primeira, 55. Então, 1, 2... Vou selecionar aqui segurando o Ctrl. 3, 4, 5. Essas 5 pizzas têm um preço maior do que 50. E se eu quiser contar também os 50? Eu vou vir aqui na minha função e depois do símbolo de maior eu vou colocar o igual. E vou dar Enter. Agora ele aumentou para 7 porque ele começou a contar aquelas que também têm o preço igual a 50. O mais bacana é que esse valor aqui de critério ele pode ser variável. Então, vamos colocar aqui num segundo exemplo. Aqui na direita eu vou selecionar um sabor de pizza, com uma lista suspensa que eu tenho aqui. E eu quero saber quantos pedidos aparecem esse sabor. Então, eu vou deixar aqui já uma selecionada, por exemplo, frango com catupiry. E vou digitar aqui cont.c. O intervalo, nesse caso, agora eu quero aqui os sabores dos pedidos. Esse é meu intervalo, porque é onde eu vou verificar a condição. E o critério que eu quero agora é o valor que tiver nessa célula. Então eu posso simplesmente selecionar essa célula. Eu vou fechar o parênteses e olha que bacana. Então ele contou que aqui nessa lista de nomes de pizzas tem um frango com catupiry, que é o que está aqui embaixo. Mas agora esse valor é variável, então quando eu mudar aqui para outro sabor, ele vai trazer para mim, ó, no caso 4 queijos, não tenho nenhuma. Então conforme eu for mudando, ele vai me trazendo quantas pizzas tem de acordo com o sabor que está escrito aqui em cima. Bacana? Então eu já consigo fazer muita coisa, seja com valores fixos, colocados entre aspas, ou valores dinâmicos, selecionando uma célula. E eu também posso combinar um valor fixo com uma célula. Como assim? Por exemplo, aqui eu estou fazendo maior ou igual a 50.
Mas digamos que esse 50 ele pode mudar. Então eu vou deixar aqui em cima o 50 e vou replicar a fórmula, só que agora, olha que bacana, Ctrl C, nesse intervalo, que é onde a gente está verificando, ponto e vírgula, e eu vou colocar o maior, o igual, entre aspas, porque isso aqui é a comparação, e vou colocar um E comercial para concatenar com uma célula que vai ser variável. Fechar o parênteses e dar Enter. Ele vai me trazer o mesmo resultado de cima, porque os dois são 50. Mas olha que bacana. Agora, se eu mudar aqui, por exemplo, para 45, esse aqui de baixo já mudou, porque ele está fazendo referência a essa célula. E esse aqui não está com o valor fixo. Bacana? Então essa é a função Ctrl+C. Vai te facilitar bastante fazer contagens dentro do Excel. Você pode fazer algumas combinações para te facilitar. E quanto às outras funções que eu comentei, PROC-V, validação de dados, caso você não conheça alguma dessas, tem os vídeos aqui no canal explicando com detalhe, passo a passo, para que você também possa entender elas. Legal? Esse é o conteúdo desse vídeo. Não esquece de deixar aquele curtir. Se não é inscrito, se inscreve no canal, compartilha. Isso me ajuda bastante e eu vou trazer mais vídeos aqui sobre Excel e você vai ficar fera na ferramenta. Até o próximo vídeo.